A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, o que será que passa na cabeça de uma pessoa que foi expulso da sua própria casa pelos seus pais sem ter feito nada de errado? Sim, é chocante. Se você parar para pensar, o que será que está passando agora na cabeça de uma pessoa ou de um rapaz que foi colocado para fora da sua própria casa e pelos seus próprios pais? E pior ainda, sem ter feito nada de errado. Não, ele não roubou nenhum banco, ele não tirou a vida de ninguém, ele não fez nada contra a lei, ele não fez nada ilegal nem imoral. Você já parou para pensar o que será que poderia estar passando na cabeça de uma pessoa assim? Pois é, hoje, no áudio que eu vou colocar aqui para vocês, vai mostrar exatamente isso. Vai mostrar exatamente o que se passa na cabeça de uma pessoa quando a própria família põe ele para fora de casa sem ter feito nada de errado. E não passa boas coisas na cabeça de uma pessoa. Não passa. É óbvio que não vai passar. Bom, para que você entenda do que eu estou falando agora, um rapaz, um músico da Congregação Cristã no Brasil, que foi fotografado na rua porque estava de bermuda fazendo caminhada. Ele foi fazer a caminhada e colocou uma bermuda. E alguém viu esse rapaz, alguém da igreja, alguém da Congregação Cristã no Brasil, tirou uma foto e mandou para o ancião. Chegando lá no ancião, o ancião tomou conhecimento. E assim que ele chegou na igreja, todo tranquilo, com seu terno e gravata e o seu instrumento, quando ele foi tocar, pediram para ele se retirar da orquestra. Como se isso já não bastasse, como se isso já não causasse sequelas psicológicas graves e profundas, ao chegar em casa, ele também foi pedido para se retirar de casa, porque se não fosse para pertencer da graça, também não pertenceria àquela família. Gente do céu, isso parece roteiro de filme de terror, aqueles filmes psicóticos, sabe? É um roteiro perfeito para isso. Bom, se você não me conhece, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil. E eu tenho esse canal para nós analisar e refletir sobre tudo isso, o que a CCB ensina, orienta, as suas pregações, tudo isso que permeia o universo Congregação Cristã no Brasil, e todas essas análises são feitas baseado na Bíblia Sagrada, para saber se o que eles estão fazendo lá é realmente a vontade de Deus ou não. Bom, dito isso, nós vamos ouvir o áudio desse rapaz, nós vamos ouvir o áudio dele, e aí nós vamos analisar passo a passo do áudio. No começo aqui tem mais digitando e eu vou ler. Depois sim, tem alguns áudios aqui. E esse rapaz é da cidade de Socorro, São Paulo, né? E subindo São Paulo, indo sentido Minas Gerais. E é forte o áudio, é forte, mas ele precisa ser mostrado para vocês. Para quem sabe abrir os seus olhos e fazer com que pessoas não passem por isso, o que esse rapaz está passando. Ok? Bom, vamos lá. Vamos ver primeiro aqui. Vamos ouvir. Olha só. O rapaz procurou um determinado irmão nas redes sociais quando viu esse irmão publicando coisas sobre a CCB. E aí ele disse o seguinte: Oi, você era da CCB? Aí esse nosso irmão fala: Sim, faz 2 anos que saí. Aí o rapazinho fala: Sério, irmão? Faz 2 meses que parei de congregar, sendo julgado. Meus pais expulsaram de casa. Tudo por não querer mais congregar. Vamos ouvir o restante, irmão. Presta atenção aqui, ó. Ah, detalhe. Eu não pequei. Isso aqui é
bom reforçar, irmão. Ele diz, eu não pequei. Né? Ele está falando, eu não pequei. Não cometeu nada, nenhuma infração. Mas como é uma igreja legalista, legalismo, aquelas regras de costume, vestimenta, isso é praticamente um mandamento lá dentro. Então você não pode manchar a tal reputação da igreja, principalmente se você tem algum ministério. Vamos ouvir, presta atenção. Você é de onde? Moro em Socorro. Aí vai vir os áudios. Vamos ouvir. Aí ele disse que mora em Socorro, faz 2 áudios ali para o nosso irmão. Irmão, eu tenho uma turma aqui na minha cidade que eu corro, né, que a gente corre. E 3 semanas atrás estava muito calor. E eu tava correndo de bermuda. Aí meu irmão me viu, tirou foto e mandou pro ancião. Aí no dia que eu fui congregar, eu sentei lá, no meio da orquestra, né? O irmão ancião veio e falou que não ia mais tocar. E depois disso daí, irmão do céu, minha vida virou um inferno, sabe? Meus pais brigaram comigo. Nossa vida. Irmão, só para esclarecer mais aqui. Ele não fez nada de errado. Tem um grupo que corre. Né? Tem esse pessoal que gosta de correr, de fazer as corridas, né? As caminhadas, muito bacana. E ele quis fazer parte desse grupo. Ia pegar mal, né, irmão? O rapaz correndo de calça tactel, todo mundo de shorts ou bermuda, e lá tá o crente da CCB de calça tactel. E olha lá se não tiver correndo de calça social e sapato, né? Mas ele foi e um irmão da CCB bateu uma foto. É outro legalista, para não chamar de espírito de porco, batendo uma foto só para causar um constrangimento desse moço frente à igreja. Isso não é coisa que se faça. Bom, a regra está errada. E aí essas pessoas trabalham como fiscais da denominação para fazer uma coisa dessa. Vamos ver os áudios. Agora vai vir uma sequência de áudios aqui onde ele explica melhor essa situação. E nesses áudios você vai ter a resposta da minha indagação. O que será que passa na cabeça de uma pessoa que é expulso de casa, expulso da igreja, sem ter feito nada de errado? Vamos ouvir. Ali ele escreve: tô ansiedade e pouco depressão, tudo por causa da igreja. Eu acho que ele quis dizer, tô com ansiedade e com pouco de depressão, né? Isso em interior de São Paulo. Estou na casa de um colega que é de outra denominação. Olha quem foi que acolheu o rapaz. Pessoas de outras igrejas. E minha família expulsou de casa por não querer mais seguir a CCB. Isso dói e machuca muito. Ancião enviou mensagem dizendo que sou desgraçado por não seguir mais a graça. Ou seja, né, aquela ideia, você agora é um desgraçado porque não está mais seguindo a graça. A graça é a CCB. Aí segue. Falou um monte, meu. Ontem tentei tirar minha vida. Olha só, gente. Se for inferno, já vou de uma vez. Olha só a pressão psicológica que essa seita causa nas pessoas, a que ponto leva as pessoas. Olha o ponto, se você, pai, mãe, desse moço estiver assistindo, olha só a que ponto vocês chegaram. Vocês estão sacrificando um filho de vocês por conta de uma regra esdrúxula. A sua CCB não é a graça de Deus. Santidade não é roupa, não é calça comprida, não é isso. Santidade é se afastar do pecado. Olha aí, gente do céu. Isso dá até desespero em nós. Se for inferno, que eu já vá logo. Aí o irmão respondeu ali. Isso acontece muito dentro da CCB. E eu imagino que você deve estar passando, deve ser extremamente delicado. Aí o rapaz fala, tudo por usos e costumes.
irmão do céu. Aí o nosso irmão fala: saiba que tudo isso é uma pressão psicológica. Não pense mais em tirar, né, sua vida. Jamais. Quero que você me chame aqui se essa ideia passar na sua cabeça novamente, tá ok? Me passa seu número de telefone para eu te chamar. Aí ele começa a colocar o número dele ali, né? Sim. Agora vem os áudios, tá? Essa sequência de áudio aí já é a conversa que ele teve dentro do WhatsApp, né? Depois de ter passado o contato dele, ok? Vamos ouvir. E tiraram minha liberdade só porque tava usando bermuda, tava correndo de bermuda. Eu cresci, nasci praticamente na graça. E assim, eu tinha vontade de, às vezes, comprar um tênis, colocar uma bermuda, sabe? Se eu tiver errado, Deus me perdoa. E mesmo com esses desejos, irmão, eu não fazia isso daí. E tudo começou só porque eu fui correr e coloquei uma bermuda, sabe? Aí eu cheguei lá na igreja, irmão, no meio da orquestra, a gente foi pra tocar. Quando eu peguei o instrumento ia tocar em silêncio, já viu o irmão e falou que eu não podia tocar, irmão. Sabe? Era como se eu tivesse cometido algum pecado, alguma coisa assim, entendeu? E depois disso eu não fui parando de congregar e começou a perseguição dentro de casa. Meu pai me expulsou de casa. Falou que se eu morar com ele tem que servir a Deus, ficar na graça, sabe? E, nossa, irmão, passando um processo difícil, que me acolheu já foi um colega, um irmão de outra denominação, mora aqui em cidade pequena, sabe, irmão, é difícil, irmão, difícil, sabe, ontem mesmo deu uma vontade de pegar e tirar minha vida, sabe, tem muitos rios por aqui, me deu vontade de se jogar debaixo da ponte, sabe, mas é difícil, irmão, difícil, só Deus, e quando você for orar, me apresenta. Antes de eu soltar o resto do áudio, eu preciso dizer uma coisa aqui para ver se vocês entendem. Irmão, imagina agora um capitão daqueles farol, sabe aqueles farol da beira da praia, que é para avisar os navios? Farol, aqueles farol com aquelas luzes. Imagina um farol daquele e o capitão, que é o que toma conta daquele farol, ele é caprichado com a aparência do farol. O farol é ilustrado todos os dias, ele brilha. As partes metálicas brilham, aquela parte, né, prateada brilhando, feito uma maravilha. É o farol. Só que esse capitão gastou muito tempo pintando, polindo, limpando o farol e esqueceu de colocar o óleo dentro para dar luz. Então, aquele farol, quando é de noite, ele não acende. E os navios que vêm chegando, eles não veem a terra, eles não conseguem enxergar terra firme porque o farol não está funcionando e esses navios batem nas pedras, nas rochas e afundam, todos eles afundando. É exatamente a congregação cristã no Brasil, bonita por fora. Eles trabalham na aparência, mas não têm eficiência alguma. Porque o verdadeiro líquido que deveria estar dentro, que é aquele óleo para acender o farol, que é a compaixão, o amor, a misericórdia, não tem. Não funciona. Na primeira oportunidade que eles têm, eles derrubam as almas. Eles se esquecem que Jesus Cristo disse: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vocês não terão misericórdia de Jesus, porque são impiedosos. Como que uma família pode dar mais valor a uma regra de uma instituição do que a vida do seu próprio filho?
O que essa família está fazendo é oferecendo um filho em sacrifício para servir a deusa da CCB. É isso que acontece. Se esse moço chegar a concluir, né, esse plano trágico que ele queria fazer com ele mesmo. Quando isso acontece, significa que essa família praticamente entregou o filho ao dragão da CCB. O dragão foi lá e comeu o filho vivo. É isso, metaforicamente dizendo, o que é quando a família prefere dar as costas ao filho e ficar com a CCB. Até os pais, esse garoto, vai ser cobrado no juízo de Deus. Simplesmente um absurdo isso aqui. A CCB é isso aí, os anciões é essa pessoa que está polindo o farol, mas o verdadeiro efeito de uma igreja não tem, que é o acolhimento, que é segurar, trazer a pessoa para dentro. Aliás, esse moço estava bem, foi a CCB que causou todo o problema que não existia na vida do moço, não existia. Não é alguém que chegou torto, machucado lá de fora, que teve que ser acolhido. Não, era alguém que estava dentro e bem, por conta de uma bermuda. De uma bermuda, eles causaram todo esse transtorno na vida desse rapaz. Vamos ouvir o restante, presta atenção. Aí, irmão, fica imaginando quantas e quantas vezes estava eu congregando e eles falavam de amor para ajudar o próximo, sabe? Dentro de casa também meus pais falavam de amor. Como é que pode, irmão, fazer isso, né? Eu falo, sei onde é que tá o amor. E eu tava no TikTok, irmão, vendo alguma coisa, né? Vi os vídeos aí, começava a chorar, via... Nossa vida. Aí me deparei com um vídeo aí eu vi um véuzinho conversando. Aí entrei no perfil do irmão, sabe? Muitas coisas que tem lá, me identifiquei. Aí eu mandei mensagem pra você. Mas é difícil, irmão. Aí, que quando eu fui um rapaz aqui, que ele é de outra denominação, eu acho que tá de Xexonoye, irmão, não sei nem, não conheço, eu acho que é outra igreja aí, e foi o único que me acolheu. Que parente, família, meu pai falando para meus tios não me aceitar, que eu não quero congregar, que eu quero ir pro mundo, sabe? Os pais falando para os tios para não aceitar, porque ele quer ir para o mundo. Bom, segundo a orientação desses pais, ele quer mesmo que o filho vá para o mundo de uma vez, porque está boicotando qualquer tipo de socorro que o filho possa ter. Qualquer tipo de ajuda. Mas que estupidez é essa? A cegueira desses pais. Parece que esses pais querem mostrar que amam mais a CCB do que o próprio filho. Seria isso um sacrifício de devoção à CCB? Está parecendo aquela idolatria ao deus Moloque, que os pais iam lá e sacrificavam os próprios filhos para provar que amavam o deus Moloque mais do que aquilo que eles mais amavam, que era o filho. Meu Deus do céu. Isso aqui está exatamente igual ao que Jesus Cristo disse. Vós, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, limpos e bonitos por fora, mas por dentro podres. Jesus, quando fala isso, ele está querendo dizer falta de amor, compaixão, piedade que vocês não têm. É exatamente o que acontece com a congregação, nesse caso aqui, principalmente. Esses anciões de socorro, esse povo, o pai desse garoto, são fariseus hipócritas. Meu Deus do céu. O rapaz todo perdido, estava lá assistindo até uns vídeos da CCB e chorando. Por quê? Ele ainda nutre sentimento pela CCB. A CCB consegue perseguir até os seus próprios membros que estão lá dentro. Estão em paz, eles conseguem perseguir e destruir a vida dos próprios membros, gente. Isso é estarrecedor.
Vamos ver o restante aqui. Sabe, irmão? Irmão do céu, é complicado. Participava em grupo de orações, nós tínhamos um grupo de mocidade, tudo me excluindo, parecendo até que eu pequei. Não pequei, irmão, não pequei. Meu Deus, gente, que situação que vai ficar esse moço. Tá todo mundo excluindo ele nos grupos de mocidade, tudo. Por quê? O que foi que ele cometeu de tão grave assim? Ah, ele usou bermuda. Eu vi ele na rua correndo de bermuda. Meu Deus do céu. Imagina, gente, esse povo dessa cidade de Socorro, da congregação cristã no Brasil, andando na rua, parecendo aqueles fariseus, né? Calça taquetel, chinelinho no pé, os homens, as mulheres no kit CCB, né? Aquele sapatinho moleca, calça, saia jeans até o joelho, blusinha de manguinha, porque se tiver fora disso, eles vão destruir sua vida. Meu Pai do céu. Eu coloquei um vídeo um tempo atrás aqui para vocês verem do Douglas. Eu não sei se vocês lembram, o Douglas, a mesma coisa. O garoto era ciclista, só queria andar de bicicleta, mas era tanta pressão, era tanta perseguição, era tanta coisa, ele saiu da CB, não aguentou, ele foi embora. Ele falou, não quero ficar nesse lugar mais não dá. Interior também. Meu Deus do céu, gente. É brincadeira. Vamos ouvir, a gente tem que acabar isso aqui. Eu vou deixar soltar tudo, vamos lá. E tá, é difícil, irmão. E o pior, irmão, que foi um levante que se levantou, que foi tudo de uma vez, assim, ó. Se levantou tudo. Trabalhei quinta-feira passada. Depois de quinta não consegui trabalhar. Fui pro médico. O médico me afastou por 4 dias, tomando medicamento, que a ansiedade estava lá em cima. Depressão. E o psicólogo falou para mim tentar esvaziar, mas não consigo, irmão. Eu não consigo. Tive uma vida crescida na congregação. Eu falo, Senhor, eu não queria sair da congregação, apenas queria, tipo, ser o que eu sou, irmão. Tipo, correr, usar uma bermuda, sabe? Usar uma correntezinha. Irmão, isso não é escândalo, sabe? Pra mim não é. E agora eu não sei, irmão. Não sei, sabe? Eles estão me tratando aqui como se eu tivesse pecado, sabe? Olha aí, o moço tá falando, eu não queria sair da congregação. Eu só queria ser uma pessoa normal, eu queria, né, desejo de jovem, queria fazer as corridas dele, tudo, só colocar uma bermuda. Mas a própria CCB joga esses homens para fora. A própria congregação cristã no Brasil. E eu faço uma pergunta aos anciões da congregação cristã no Brasil. Cadê o amor de vocês? É sério que a regra de vocês, os ensinamentos de vocês, está acima de uma alma? É sério, ao invés de vocês recuperar as pessoas e segurar os que estão dentro, vocês mesmos colocam para fora com essas perseguições. Tudo isso aqui na verdade, gente, eles estão sacrificando esse moço, arrebentando a vida dele para deixar um exemplo aos outros. É assim que faz toda a tirania. Sacrifica um para dar um recado para os outros, para não fazer a mesma coisa. É a única explicação. E aí vai para todos os grupos, aqui o grupo de lá, e bota ele para fora desse grupo, bota fora daquele outro grupo. O que sobra para ele, gente? Tem muita gente que vai pro mundão mesmo, vai se arrebentar pro mundão, vira até criminoso. Por quê? Por conta que a pessoa foi praticamente enxotada. Não sobrou nada para ela ter apego. Nada, ninguém que ela possa amar, ninguém que ela possa pensar no futuro dessa pessoa. O que sobra? Nada. E essa pessoa se arrebenta na vida. Vamos ouvir o restante? E, irmão, eu pergunto, onde é que tá o amor, sabe? É um pessoal muito, muito complicado. Muito complicado. E as mensagens que eu tô recebendo, irmão, tudo mensagem de ataque, sabe? Hoje cedo, irmão, falando que quem acha graça é um agraciado, quem perde é um desgraçado, sabe? E é tudo mensagem, assim. É difícil, irmão, é difícil. Aí eu falei pro meu pai,
eu vou lá no Brás, eu vou falar como é que a família e a irmandade aqui e o ministério tá me tratando. Aí ele falou, mas se você for lá no Brás, você acha que os irmãos vão ficar do lado de quem? Você quer usar a bermuda, andar de qualquer jeito, fazer isso, aquilo, sabe, irmão? E aquilo mata, começa. E aí o rapaz falou pro pai, pai, eu vou lá no Brás, eu vou falar o que vocês estão fazendo comigo. Ah, pode ir. Você acha que eles vão ficar do lado de quem? Ou seja, o que ele tá querendo dizer, pai? O Brás está do nosso lado. Nós estamos fazendo isso porque é o Brás que recomenda. É o Brás quem diz. Olha aí, gente. E é mesmo, como eu já mostrei para vocês diversas vezes, tópicos de ensinamento da TB completamente absurdo. E que está no povo. E o povo executa essas coisas. Meu Deus, rapaz. É triste o negócio, é brabo. Vamos terminar? Falta só esse pequeno áudio e já um outro que é pequenininho também. Vamos ouvir. Matar a gente, sabe? É difícil. E eles estão me tratando aqui como se eu tivesse pecado, como eu tivesse feito alguma coisa assim, sabe, irmão? E graças a Deus não fiz. Sabe, irmão? Tudo começou porque eu não gostei que eu, fazendo caminhada, eu tava de bermuda, o irmão me viu, tirou foto e mandou pro ministério, sabe? Eu chego na igreja pra tocar, o irmão fala que eu não posso mais tocar, pediu pra me se retirar do meio da orquestra, irmão. Eu me retiro, sentei lá no cantinho, guardei o instrumento e a igreja, todo mundo olhando pra mim. Olha a vergonha, irmão, que eu passo. Olha que vergonha, irmão. Ele tá na orquestra. Aí chega o encarregado e pede para ele se retirar da orquestra. Meu Deus do céu. Você vê que já tem todo um comando preparado, né? Ou seja, já foi avisado para encarregado, avisado para grupos de WhatsApp, já foi. Você vê, parece que é um modus operandi lá, sabe? Já tem todo um trâmite que todo mundo segue, né? Caso seja necessário. Vamos terminar que já está acabando o áudio. Sei. E outro irmão, eu tô trabalhando, eles passam por mim, não me saudam, saldo o encarregado meu, que é servo de Deus, sabe? E ele é de outra comum, que eu sou aqui da central, aqui de Socorro. Mas, irmão do céu, pensa no ministério sujo, sabe? Que só sabe apontar, acusar. E é difícil, irmão. Muitos irmãos aqui parando de congregar, sabe? Porque eles estão matando. Irmão, é difícil, irmão. É difícil. É simplesmente estarrecedor esse áudio. Esse áudio não é de 2 anos para trás, não. Esse áudio é do dia 21 de janeiro de 2026. 21 de janeiro, esse ano. Brincadeira. Mas tá aí. O resultado de frequentar uma seita. O resultado de um ambiente onde eles valorizam mais os usos e costumes do que a vida dos seus próprios filhos. Eles valorizam mais a tradição dos anciões do que a própria escritura sagrada. Jesus Cristo bateu forte e firme nos fariseus por conta desse tipo de comportamento igualzinho o dos anciões da CCB. Eles valorizam mais as regras e as tradições que eles mesmos criam do que a própria palavra de Deus. Onde é que está a parte da escritura onde está dizendo que o pai não deve causar irritação nos seus próprios filhos, que o filho deve honrar seu pai e a mãe, que a família tem que estar em primeiro lugar, depois a igreja? Cadê? Como faz essa situação? Meu Deus do céu, gente. Tomara que esse moço consiga se estabelecer em um outro lugar e ficar firme. Porque senão é um candidato muito forte a se tornar mais uma vítima fatal da doutrina da morte da congregação cristã no Brasil. É isso aí. Quando eu falo que todos vocês que estão aí dentro são presas fáceis, são alvos fáceis, vocês ficam bravos. É sério, irmão, que você vai criar seu filho aí dentro? Sabendo que o seu filho pode ser uma vítima no futuro? E depois que o seu filho estiver aí dentro, cresceu aí dentro e começou a aprender que a CCB é a graça, ele não vai conseguir sair daí mais nunca. Só Deus se tirar ele. E aí o pior não é isso. O pior é quando ele aprende que a CCB é a graça e depois
ele aprende que se sair da graça, ele perde a salvação. Tá lascado e tá frito. Espero que vocês abram os olhos enquanto é tempo ainda. Fique esse vídeo aqui, ajude a compartilhar, irmão, para denunciar isso. Esse rapaz é da Central de Socorro, interior aqui de São Paulo. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.